Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 27º domingo do tempo comum do ano C, o primeiro domingo do mês do Rosário e também do mês missionário, que traz como tema a Igreja é missão e como lema, sereis minhas testemunhas. Também rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, por uma igreja aberta a todos. A liturgia deste 27º domingo do tempo comum nos motiva a contemplar nosso Senhor Jesus Cristo diante da forte súplica dos apóstolos que pedem: aumenta a nossa fé. O evangelho desta liturgia está em Lucas capítulo 17, versículos de 5 a 10. Neste evangelho, os apóstolos caminham com Jesus para Jerusalém e depois de terem ouvido sobre a misericórdia, a pobreza e a riqueza, sentem o desafio e as possíveis barreiras a serem enfrentadas no apostolado. E Jesus, vendo aquela fé infantil dos apóstolos, vindo da tradição do antigo povo de Israel, responde: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Na caminhada com o Mestre, os apóstolos necessitavam de aumentar a fé, pois a experiência de segui-lo em missão exigia um compromisso maduro e mais concreto, fundamentado numa resposta consciente de cada seguidor, a cada dia, a cada desafio, a cada crise. Caminhar com Jesus não era mais como seguir a tradição dos mestres da lei, que muitas vezes impunham normas e preceitos sem adesão das pessoas. Para seguir Jesus, exigia-se novas atitudes de vivência religiosa e desta vez concreta e encarnada na vida, isto no contato com os doentes, com os pobres e com os marginalizados, também no embate com as lideranças políticas e religiosas daquela época. Isso exigia que a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, precisaria crescer, ter força de transformação, de movimento e de mudanças consistentes na vida de cada apóstolo. Essas palavras de Jesus devem nos levar a refletir sobre a nossa necessidade de suplicar uma fé que seja mais sólida, que tenha a força das palavras do Evangelho, maior do que a fé infantil absorvida e mesmo necessária nos primeiros anos de nossa catequese. E então podemos pedir: Senhor, aumenta a nossa fé, qualifica a nossa fé, torna a nossa experiência com o Senhor cada vez mais autêntica, como aquela que transformou a vida dos primeiros seguidores do caminho, mesmo que ela seja tão pequena quanto um grão de mostarda. E Jesus ensina sobre a necessidade de servirmos com humildade. Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Neste sentido, é o crescimento da nossa fé como discípulo do Senhor
que nos faz nos reconhecermos como servos inúteis ou simples servos. Crescer na fé é uma graça que vem de Deus com a nossa colaboração. Servir ao Senhor não nos dá o direito aos merecimentos, às honrarias, mas acessamos as bem-aventuranças por fazermos um caminho de discipulado e assim nos convertermos e ganharmos o céu. Vivemos num mundo que estimula os méritos, mas ser discípulo é se colocar na contramão desta concepção de merecimentos humanos. Ser um simples servo é ser discípulo em gratuidade e agradecimento por caminhar com Jesus e colaborar com o seu reino e também no anúncio de sua boa notícia. Na primeira leitura desta liturgia, temos um diálogo entre o profeta Abacuque e Deus, que poderá nos ajudar nesta compreensão da experiência da fé. O profeta se queixa de tantos sofrimentos e problemas sem soluções. E Deus lhe responde no final: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. O justo viverá pela sua fé. Este é o segredo. Já a segunda leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, esta nos ensina a vivermos sem medo ou timidez na estrada do Senhor. E diz São Paulo: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. O discípulo do Senhor não pode caminhar na insegurança nem no medo. Ele deve caminhar e carregar no coração a esperança e, como servo inútil, buscar viver a sua fé numa dinâmica de crescimento do mandato recebido. E no início do mês missionário e do Santo Rosário, peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé e o nosso entusiasmo também na missão. Também o nosso compromisso na evangelização, caminhando com Ele na construção do reino de Deus. E mesmo reconhecendo que a nossa fé seja menor que um grão de mostarda, supliquemos ao Senhor que qualifique a nossa confiança, pois somos servos inúteis e necessitamos sempre da graça de Deus. E, ao mesmo tempo, somos incapazes de corresponder plenamente ao que o Senhor nos favorece, porque seu amor, além de ser incalculável, é gratuito. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E a poesia para este 27º domingo do tempo comum, primeiro domingo do mês do Rosário e mês missionário, traz como título Os Caminhos da Fé. Em missão vão os discípulos, junto ao Senhor que tanto os ama, suplicam a fé em quantidade, para que não se apague o fervor da chama, que se acendeu quando ele os chamou, e continua acesa por onde ele caminhou, mas que por um momento já não inflama. Ao perceberem os desafios do caminhar, pedem a fé para perseverar, a confiança na rocha firme que é o Senhor, para na missão com pés firmes continuar, sem medo,
sem desconfiança, mas na obediência e na esperança que com o Senhor não irão desandar. Hoje somos nós os seguidores, que pedem o dom da esperança e da alegria, com o peito marcado pelo fervor nas noites escuras e mais também ao dia, buscando ouvir a palavra como alimentação, querendo viver sem desolação e seguindo a luz que sempre alumia. O Senhor nos chama a sempre caminhar e nos dá o seu corpo que nos fortalece. Nos chama a viver na comunhão, a colher seu amor que nos eternece. E o Espírito Santo sempre acolher, que a nossa vida quer aquecer numa firme busca que se oferece. E nesta vida de peregrinação, como servos inúteis, vamos andando aos passos lentos, procurando entender tudo que o Senhor vai nos ensinando. Como na fé a gente vai crescendo, mesmo que no momento não entendendo, porque a vida santa se faz caminhando. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos ensina sobre a necessidade de aumentar a nossa fé para vivermos a experiência do discipulado e da missão, ilumine o seu caminho.